A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de de Daniel, né? Aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, né? É sempre bom interagir com o canal. Se perdeu algum vídeo, pode entrar no canal aí, dar uma olhadinha. Leitura simples, né? Aqui a gente aprende juntos a palavra do Senhor. Você que está chegando agora, pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Não é sermão, tá? Não sou pastora, sou uma simples serva do Senhor. Como eu disse, é uma leitura simples aqui para que a gente vá aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor, né? Não tenho conhecimento também, né? Estou engateando no Evangelho, mas é sempre bom ouvir a palavra do Senhor, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, Ele está conosco, né? Ele vai nos ensinando. Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, Ele nos dá entendimento do que estamos lendo. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente, né? Jesus Cristo sempre nos direcionando, nos ensinando, nos encaminhando, né? E Daniel, como ele está, como a gente começou ontem, né? Ele está em Babilônia. E hoje ele achou graça, né, nos olhos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E hoje é o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que lhe declarassem ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e declararemos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: a coisa me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de maneira que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Aqui só uma pausa, lembrando que aqui foi no começo de quando o povo de Judá foi cativo a Babilônia, né? Lembra que nós lemos ainda há pouco, né? Que o exército de Babilônia sitiou a terra de Judá, a terra de Jerusalém, né? Acabou com a cidade ali, o pessoal ficou cativo 70 anos. Então, aqui foi no começo de quando foi a primeira leva dos cativos, né? E Daniel estava nessa primeira leva.
Então, nessa época aqui, Nabucodonosor, ele era conhecido por sua perversidade, por sua maldade. Ele era muito bruto, ele matava por qualquer coisa, né? O seu exército era muito forte. Babilônia era conhecida pela sua fortaleza em questão de maldade, era conhecida pela sua beleza, porque era uma cidade realmente muito rica, mas a sua riqueza era de sangue, né? De muito sangue, pois ele realmente devastava todas as cidades por quais passavam. E a gente continua aqui no versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu. Assim, ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Por isso buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Airoque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Airoque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Airoque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Airoque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Nossa, gente, nessa hora me arrepio todo. Imagino a cena. E a gente continua aqui no versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçando o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, que encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste, os pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E Daniel pediu ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava à porta do rei. Então, ontem, como nós estávamos falando, que Deus capacita os seus para que possa cumprir as suas missões, E os quatro aqui, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles já em Judá, eles já eram
sábios, né? Eles já tinham uma inteligência mais avançada, por isso que eles foram os escolhidos para que em Babilônia eles aprendessem mais sobre a Babilônia, né? Sobre as leis de Babilônia, sobre as escrituras de Babilônia. E caiu nas graças do próprio rei para que fosse governador, para que ali eles pudessem cumprir a missão dada por Deus, né? Que isso, obviamente, a gente vai ver mais à frente. Mas Deus deu o dom da revelação para Daniel, para que o nome do Senhor fosse exaltado ali e para que Daniel fosse o governador ali também, para que Daniel tivesse uma posição de autoridade, né? Porque uma posição de autoridade tem os seus valores, afinal de contas, tem algumas regalias que poderão ser usadas, né, para o bem do povo do Senhor, né? Afinal de contas, o povo do Senhor estava ali como cativos, né? E muitos trabalhariam ali como escravos, inclusive, né? Nas escavações, né? Naquela época existia muitos escravos, né? Em todos os lados, em todas as cidades, né? Em todos os reinos. Então, essa posição de Daniel seria muito vantajoso para os escravos, para ajudar essas pessoas, né? Então, Deus estava capacitando Daniel, o colocando em uma posição, em um cargo, que esse cargo pudesse ajudar ao povo, né? E o importante que Daniel estava dando o devido valor a quem? A Deus, né? Em nenhum momento Daniel se exaltou com isso, né? Em todo momento, Daniel deixou bem claro que essas visões, essas revelações vieram do Deus vivo, do Deus único, né? E a ele sim foi dada toda a honra e toda a glória. E assim que ele recebeu essa revelação, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi louvar a Deus, foi agradecer a Deus, né? Por ter dado a revelação a ele, e assim, inclusive, salvou muitos babilônios, né? Muitos dos sábios de Babilônia, porque se não fosse isso, inclusive, os sábios de Babilônia também morreriam, né? Perderiam as suas casas também, né? As suas casas seriam derrubadas, suas famílias seriam derrubadas também, né? Então, com isso também acabou salvando muitas famílias também da própria cidade, né? Para ver o poder de Deus como alcança muitos lugares, inclusive alcançando pessoas que não são do caminho do Senhor, né? Que não estão no caminho do Senhor, pessoas aquém do caminho do Senhor, pelo contrário, né? Pessoas que adoram a outros deuses, né? Mas mesmo assim foram salvos pela glória do Senhor, né? Porque foi a glória do Senhor que salvou essas pessoas, né? Então, quando o Senhor está envolvido, a glória dele resplandece e respinga em muita gente, né? Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando a cena ali a sensação que ele teve ali naquele momento, ele dormindo, né, fez o pedido ao Senhor, e ele dormindo, né, e ao acordar ele perceber que esse pedido foi realizado, né, que Deus declarou para ele ali instantaneamente a revelação, né? Imagina, e depois ainda ir na presença do rei e declarar, e ver que o rei acreditou, né? Porque o mais forte é esse, né? O rei acreditar. Um rei que tem os seus ídolos, que tem os seus costumes, que é maldade pura em seu coração, né? Porque matava por nada, e ele acreditou, né? Logo o próprio povo de Deus, né? O próprio povo de Israel não acreditava nos profetas do Senhor, e ali acreditou. Por quê? Porque Deus revelou detalhadamente todo o sonho, né? E ali ele, obviamente, ele não tinha um porquê de duvidar da interpretação, já que todo o sonho foi declarado, né? E ali acho que o sonho foi até mesmo enviado por Deus para que Daniel pudesse revelar ali e achasse graça nos olhos de Nabucodonosor, né? Ali já foi um propósito do próprio Senhor mesmo, né?
E amanhã a gente continua. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Louvado seja, Pai. Gratificante é, Pai, poder ver as tuas proezas, Senhor. Gratificante é poder seguir o teu caminho, Pai. Eu peço a Ti, continue nos abençoando, continue nos guiando, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Manifeste, Pai, todo o Teu amor, toda a Tua ternura, Pai, toda a Tua misericórdia, Pai, nesse coração aflito, Senhor. Arranque tudo que não lhe pertence, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu lar, Senhor. Toque em seu emocional, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Traga todos para o seu caminho, Senhor. Proteja-os de todo o mal, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Tua presença, de Tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais, Pai, para o Teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.